Cada um no seu lugar. No seu lugar. Na aula de hoje vamos falar sobre Jürgen Habermas, filósofo alemão que nasceu em 1929, filósofo contemporâneo, sociólogo também, que vai analisar a crise de legitimidade que nós enfrentamos atualmente. Você sabe o que é legitimidade? Não sabe? O que é legitimidade? Vai ensinar não. Legitimidade está mais ligado à questão da verdade e da justiça. Quando você fala de legislação, você está falando de legalidade. Legalidade vem de lei, assim como legislação. Então, legítimo é algo que é justo e verdadeiro. Hoje nós enfrentamos uma crise de legitimidade, principalmente em relação ao Estado, à política. E segundo Habermas, isso está por conta do sistema econômico. Então, as crises econômicas se transformam imediatamente em crises sociais e crises políticas. E aí começa a se questionar a veracidade, a justiça, a legitimidade dos governos, da própria política. Isso leva à sanção de figuras que prometem mudar completamente o que eles sabem. Esse no Bolsonaro, é assim agora com o próprio Marçal de São Paulo, começa assim na Europa, onde o Habermas começou a perceber esse movimento, principalmente depois de 2007, 2008, que teve uma crise financeira global. Essa crise financeira global levou à ascensão dessa nova direita no mundo inteiro. Uma nova direita que usa amplamente das redes sociais, dos meios de comunicação, para divulgar teorias da conspiração e fake news. Isso leva à desestabilização do governo do poder. Começa a questionar toda a estrutura. E com promessas muitas vezes impossíveis de serem cumpridas. Porque o sistema ele não é perfeito, tem problemas, tem corrupção, isso no mundo inteiro. Mas aí as figuras que se alavancam a partir disso vêm prometendo mudar completamente. E quando lá chegam, reproduzem o mesmo. Fazem as mesmas merdas que aquilo que antes eles criticavam. Por isso também com a sanção da esquerda do poder. Se a gente pensar no PT, pré-2002, pré-Lula ser eleito, é um partido que criticava a corrupção, a ineficiência do Estado, a questão da falta de justiça social. E aí chega ao poder e ele reproduz todos os problemas. Ele não resolve os problemas sociais, concede migalhas como Bolsa Família para a população e não resolve o problema da corrupção, pelo contrário, institucionaliza a corrupção. Então, a reflexão sobre o sistema capitalista e o sistema político já vem de longa data. Eu estou explicando aqui, ó. Desde o início da formação do Estado moderno já é um problema, já existe essa reflexão dentro da filosofia, dentro da teoria política. E no século XIX, em 1867, na sua obra O Capital, o Karl Marx sugere que o capitalismo ele é propenso a crises econômicas. Ele vai falar que o capitalismo ele passa por crises cíclicas. Essas crises se dão por conta tanto do mercado quanto por conta do Estado. Em alguns momentos o mercado cria uma crise e o Estado vem para salvar o mercado. Em outras, o Estado, ao salvar o mercado, começa a instituir políticas públicas que geram crise. Aí o mercado entra para teoricamente salvar o Estado dos problemas que o Estado cria. Então são crises cíclicas, pelo menos uma crise a cada década. E a gente teve duas grandes crises econômicas globais do século XIX para cá. Em 1929, que é que nós vamos falar agora, em 1929, o prédio da Bolsa de Valores em Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos da América, levou uma depressão de 10 anos, que assolou, comprometeu as economias do mundo inteiro, né? Afetou aí todas as economias, especialmente as ocidentais.
América. Entre 1950 e 1960, o tal Parsons, ele discutiu ali a legitimação e a ordem social, alegando que através da socialização as pessoas adquirem valores que as levam a se conformar às normas sociais. Então, ao viver em sociedade, nós somos influenciados pelas normas, pelos valores, pelas regras da sociedade. E elas acabam moldando a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso jeito de pensar e de agir. Em 2007 nós tivemos mais uma crise econômica global. Essa agora, mais uma vez, né, nos Estados Unidos ela acontece. Por conta de uma crise imobiliária. Vocês não ficam quietos, né? Estou explicando a matéria, vocês estão fazendo o que aí? Caiu sozinho. Vocês estão jogando no outro, não, fazendo gracinha. A única coisa que eu joguei foi o celular, né, minha? Em 2009, em 2007, a recessão econômica global resultou em uma guinada por toda a Europa a direita política. Essa nova direita que usa amplamente das redes sociais, das novas mídias da internet para divulgar, inclusive as teorias da conspiração. Ela chegou ao poder prometendo como outsider, ou seja, como alguém fora e diferente de tudo que ele estava, e fazer algo diferente, resgatando valores, geralmente com um viés conservador. E é engraçado que o problema da crise se deu por conta do livre mercado, que é uma das bandeiras defendidas por essa nova direita. O liberalismo econômico. O liberalismo econômico levou à crise de 2007, justamente por conta de que criou-se estratégias ali para se fazer dinheiro nas bolsas de valores completamente superficiais, gerando uma bolha econômica, e essa bolha estourou. Por não ter uma intervenção do Estado, uma regulação, uma fiscalização maior do Estado sobre os ativos, os papéis que eram negociados em bolsa de valores, esses papéis foram supervalorizados. Fraudes contábeis inúmeras foram feitas por bancos, grandes bancos internacionais, e depois essa crise estourou a bolha e aí todo mundo se ferra. E aí vem o Estado para salvar o mercado, para salvar as empresas, enquanto a população se ferra. O dinheiro público, o dinheiro que é tirado do povo, é usado para salvar empresários de grandes empresas. Em vez do dinheiro público ser utilizado em benefício do povo, principalmente aqueles que mais precisam, ele é usado para poder salvar empresas, instituições financeiras. Essa é a lógica do sistema. E a galera chega ao poder dependendo desse livre mercado. É uma contradição muito grande e mostra também a grande ignorância da população mundial, que não conhece nada disso, não sabe, e aí acredita que, por exemplo, o Bolsonaro é a salvação, o Trump é a salvação. Quando na verdade as ideias que eles defendem são as ideias que levaram a essas crises econômicas. Então, aí está o grande problema, né? Em 2009, o sociólogo chileno Rodrigo Cordeiro, Veiga, ele argumenta aí que, diferentemente de Habermas, Marx continua relevante na sociedade contemporânea, porque o Habermas dizia o seguinte, que o capitalismo tem problemas, ele apresenta crises cíclicas, como o Marx falou, sim. Mas o Marx acreditava que essas crises iriam levar a uma revolução comunista. E o Habermas vai dizer o seguinte, não leva à revolução comunista, pelo contrário, leva a novas formas de organização social que buscam dirimir os problemas criados por essas crises. É um capitalismo democrático. E o Habermas, quando ele defendia uma teoria da ação comunicativa, ele dizia, ou ele acreditava, que através da deliberação, da conversa, do diálogo, você poderia resolver esses problemas, desde que se desse ouvido a todos. É meio que um idealismo habermasiano. Ele defende aí, ou acreditava, que todo mundo poderia discutir e defender suas ideias em pé de igualdade da sociedade. Na sociedade ideal, mas até pode acontecer, mas na sociedade real, no mundo real, os mais pobres, os desfavorecidos, os trabalhadores, que é quem produzem a riqueza, eles não têm voz e vez. Quem define os destinos e o rumo e os rumos da sociedade e da política, da economia,
O pobre pode ter. Quem controla e domina tudo. Eles que ditam os rumos e o destino para o que a gente faz. A gente não tem voz de vez. Eles nos dão migalhas para que a gente possa ali ficar meio que apaziguado. Mas volta e meia gera crise, essas crises geram problemas sociais, as crises econômicas, é o que nós falamos. Então as sociedades de capitalismo tardio experimentam crises econômicas periódicas, cíclicas, pelo menos uma a cada década. E isso leva a problemas não só econômicos, mas também sociais. Porque gera desemprego, fome, e com isso aumenta os níveis de criminalidade, suicídio, problemas mentais, como hoje a gente percebe. Nós estamos vivendo uma epidemia global de depressão, de ansiedade, de burnout, de estresse. É uma crise que afeta os três tempos. Né? A ansiedade é uma crise psicológica em relação ao futuro. Depressão é uma crise em relação ao presente, que não consigo lidar com as demandas do presente, quer fugir, quer enfrentar. O burnout vem do estresse. O estresse é do acúmulo de trabalho, vem do passado. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se exaure na sociedade do cansaço, que existe que você trabalhe enquanto os outros dormem, para que assim você tenha alguma vantagem financeira, e tudo isso leva a problemas sociais. Então as políticas de qualidade com elas podem parecer injustas para a maioria dos eleitores, e é injusta. Por quê? As políticas visam sempre salvar quem tem dinheiro, quem tem poder econômico. Então quando isso acontece, os cidadãos questionam a autoridade do governo. O problema é que eles questionam com razão, mas como eles são ignorantes na maior parte da população, eles acreditam que a solução é parte do problema. Como achou que a solução para os problemas seria o Bolsonaro. A solução para os problemas seria o Trump. Resolveu? Mas iludidos, inimigos acreditam. Tem problemas? Tem. Mas achar que a solução virá dessas figuras é uma lei da ilusão. Então manifestações protestas ameaçam a legitimidade do Estado. Né? Por exemplo, umas tropas de choque da polícia em Atenas, na Grécia, em 2011, confrontaram manifestantes que negavam que as medidas de austeridade do governo para lidar com a dívida soberana favoreciam a poucos a custo de muitos. Isso favorece quem tem dinheiro e fode quem é pobre, quem é trabalhador. Isso fica desempregado, isso passa fome, passa necessidade. O Brasil também aconteceu em 2013 para cá a mesma coisa, e houve essa ascensão dessa nova direita, que prometia ser a solução, e quando chega no poder, a única coisa que era boa mesmo é dar. Vamos propagar fake news para resolver os problemas sociais, são péssimos. Hoje é isso aí, galera. Aqui.